Pessoal, eu vou tentar explicar um pouquinho mais também sobre a constante de equilíbrio. E a professora Regiane, ela fez bem rápido lá, né? Por conta de ser um horário reduzido aí, mas a gente vai tentar ajudar um pouquinho com isso, tá? O que é a constante do equilíbrio? A constante do equilíbrio, que é representada lá por K, tá? É um K maiúsculo. Ela indica pra gente que não importa quanto de produto e de reagente eu usar numa reação que esteja em equilíbrio químico, a hora que ela atinge o seu final, vamos dizer assim, né, a sua extensão ali, que ela para de modificar as suas quantidades, a hora que não muda mais, se você dividir o produto pelo reagente, vai dar sempre o mesmo valor. Não importa quanto eu usei. Como assim, professora? A fórmula é essa, ó. Numa reação, A mais B se transformando em C mais D, sempre a constante K vai ser produtos em cima dividido pelos reagentes embaixo, tá? Sempre assim. Ah, professora, mas aqui não é mais, né? No meio dos dois. Na fórmula da constante não vai o mais, tá? É sempre multiplicando. Só entra vezes e dividir aqui. Então, é C vezes D dividido por A vezes B. O que é isso? A quantidade de C e a quantidade de D dividido pela quantidade de A e B vai dar um valor K. E não importa quanto for a sua reação, se você modificar os valores, quando você divide produtos por reagentes, vai dar o mesmo valor, por isso que a gente chama de constante, tá? É a hora que os reagentes e produtos não mudam mais a sua quantidade, sua concentração, ok? Então, tem duas regrinhas básicas aqui, que só entra gás e aquoso. O que é aquoso, professora? É o AQ, que aparece entre parênteses aqui, sabe, nas reações. Tem o S de sólido, L de líquido, AQ de aquoso e G de gasoso. Então, para poder participar da constante aqui, ó, da nossa fórmula de K, da nossa expressão da constante, só vale quando entrar gasoso, o Gzinho, e aquoso, que é dissolvido em água. Se tiver sólido e se tiver líquido puro, assim, o Lzinho, não vai entrar na fórmula, tá bom? Vamos ver o exemplo. Então, eu tenho aqui, primeira reação. Duas partículas de SO3 em equilíbrio reagindo, se transformaram em duas partículas de SO2 e uma partícula de O2, tá? Olha para os símbolozinhos em todas elas aqui, ó. Todas são G, tudo é gasoso. Gasoso, beleza, entra na fórmula. Então, todo mundo vai participar da minha expressãozinha aqui, da minha constante. Como vai montar, professora? Tudo que está depois da seta fica em cima, dividido por tudo que está antes da seta. Então, SO2 e O2, que é o que estava depois aqui da setinha. Ah, e esse doisinho aqui em cima, professora? É porque se tiver coeficiente, que é esse número grande aqui na frente, ó, ele vai virar elevado, vai virar expoente na hora da expressão da constante. Então, ó, vamos lá, receita de bolo. Depois da seta vai em cima, antes da seta vai embaixo, e se tiver número grande antes, vira elevado. Então, aqui no SO2 tinha, eu coloquei aqui, elevado, e aqui no SO3 tinha, eu coloquei aqui, elevado também, tá? Então, aqui está a minha expressão da constante, certo? A constante é um valor numérico. Ué, professora, mas não estou vendo número nenhum aqui. É porque a gente está sem substituir as quantidades. Numa reação química, essas quantidades são em mol. Então, você vai ter que pôr os valores aqui dentro, fazer a conta e dividir, tá? Quando pedir para vocês calcularem o valor, aí tem que substituir, multiplicar, fazer toda a continha
para você achar um resultado, um número, tá? Mas a maioria dos exercícios, elas pedem para você escrever a expressão da constante. A expressão é só isso aqui, ó. Igual essa receita de bolo que a gente falou. Vamos ver aqui na de baixo, ó. Todo mundo é aquê. O que é aquê mesmo? Aquoso. Então, todos eles vão entrar na minha fórmula. Que jeito, professora? O que está depois da seta vai em cima. Então, eu tenho o Fe3+, eu tenho o Cu+, vieram aqui para cima. Tá vendo que não tem número nenhum aqui antes? Então, não precisa elevar nada. Fica só ele mesmo. Dividido por quem estava antes da seta. O Fe2+, e o Cu2+. Então, aqui as quantidades dos dois, ó. E pronto, tá pronta a minha expressão. Ah, fala aí, né, gente? Não é difícil, não. É uma receitinha que é só lembrar de seguir. Olha a próxima. CO2, gasoso, que tá depois da seta, vai em cima. Quem está antes da seta vai embaixo. Quem que eu tenho antes da seta? C, sólido, e O2, gasoso. Ah, professora, mas aqui só veio o O2. Lembra da nossa regra? Tudo que está sólido e líquido não pode participar. Como o carboninho aqui, o C, é sólido, ele foi excluído, coitado, da nossa expressão. Então, ficou só CO2 dividido pela quantidade de O2. Certo? A expressão ficou curtinha. E aqui piorou, ó. A gente tem, antes da seta, esse aqui sólido, o CO2 gasoso, e depois da seta, CaCO3 sólido. Então, ó, quem vai em cima? Quem está depois da seta. Mas olha quem aqui é o nosso coleguinha depois da seta, é sólido. Ele pode entrar na fórmula? Não, não entra sólido. Então, para não ficar vazio aqui, eu coloquei o 1, ok? E aqui veio antes da seta, na parte de baixo. Quem tem antes da seta? Esse carinha aqui e esse carinha aqui. Só que esse é sólido. De novo, excluo ele, não participa, vai ficar só o CO2. Então, vai ficar a constante aqui, 1 dividido pela quantidade de CO2. Concentração de CO2. Tá bom? Então, é assim que a gente faz a expressão da constante. Quando o exercício pedir assim, escreva a expressão da constante de equilíbrio da reação abaixo. Então, vai te dar uma reação, igual aqui. E aí, você vai ter que montar essa expressãozinha. E cadê o número? Se ele não pedir para calcular, você não tem que calcular nada, tá? Só montar. Se ele te pedir para calcular, você tem que pegar os valores. Geralmente, coloquei um exemplo bem simples aqui, de uma reação de N2O4 se transformando em NO2. Uma partícula desse se transformando em duas. Então, a gente monta a constante com esse aqui em cima. Aqui não apareceu, mas é tudo gasoso, tá? Então, isso aqui vai em cima, elevado a 2, dividido por isso aqui que vai embaixo. Como é 1 aqui, né? Não precisa elevar nada. E aí, ele deu as quantidades, ó. 20 mols do primeiro se transformando no segundo. Então, no início, ó, quantidades iniciais, eu tinha 20 desse e 0 desse, porque eu não tinha formado ainda, né? A gente não fez produtos ainda, não começou a reação, então aqui é 0. Daí, eu gastei 4 mols, 4 porçõezinhas, para formar 8 desse outro aqui do NO2. Então, se eu tinha 20, gastei 4, quanto ficou no final? 16. Aqui formou 8, então eu fiquei com 8. E é assim, tá? Que a gente usa. Eu vou substituir no lugar do NO2, da minha constante, o 8. No lugar do N2O4, eu vou substituir o 16. E aí eu vou fazer a conta e eu vou ver quanto vai dar a minha expressão, tá? Vou deixar essa aí como treino para vocês fazerem. Usa essa reação, escreve a expressãozinha do K, quem vai em cima, elevado, quem vai embaixo, e substitui o NO2 por 8 e o N2O4 por 16.
eleva, faz a conta. Façam aí, que eu vou pôr aqui embaixo do vídeo uma casinha, uma questãozinha para vocês colocarem quanto deu o valor dessa constante K aqui no exercício de vocês. Bom, nesse nosso exemplo. Lembrando que é só até aqui que a gente está usando, tá? Essa parte toda de baixo aqui, ó, não precisa, porque era de um outro exercício específico e a professora Raquel esqueceu de cortar daqui, tá? Mas enfim, no final você vai ter 16 desse, 8 desse. Substitui na expressão e vê quanto que vai dar o valor de K, para ver se vocês conseguiram relacionar, ok? Depois que a gente acha o valor de K, ele expressa uma coisa muito importante para a gente finalizar. Se o valor de K for alto, olha para esse aqui, por exemplo, nessa reação. 8 vezes 10 elevado a 23. Que número é esse, gente? Vocês lembram notação científica? 8 vezes 10 elevado a 23 é a mesma coisa que o número 8 com 23 zeros depois dele. Então vai ficar lá na casa dos, sei lá, sextilhões, quintilhões. Vai dar um número muito grande. Olha esse então. 2 vezes 10 elevado a 37 é o 2 com 37 zeros depois. Vai dar um número imenso, né? Como a gente fala aí, zilhões. Então, números grandes do K significam que você vai ter muito produto e pouco reagente. Então, pode aparecer um exercício lá. Dada a constante K da reação B, que é essa daqui, e o valor está aqui. Você poderia dizer que a quantidade de cloreto de lítio, que é o LiCl, é alta ou baixa a partir desse equilíbrio? Então, valor do K alto, muitos produtos. Então, o LiCl vai ser um valor alto, porque a gente tem muito produto. Olha o contrário, ó. Olha para esse carinha aqui, dessa reação do cloreto de prata, ó. Você tem 1,7 vezes 10 a menos 10. Quando o expoentezinho aqui é negativo, galera, a gente tem zeros para trás, que esse que a câmera é invertida. Então, o que significa isso? É 0,000000017. A vírgula volta 10 casinhas. Então, isso, gente, é um número pequeno. Expoente negativo, número pequeno. Quanto mais aqui, ó, mais casinhas ele volta, menor o número vai ficando. Então, quando você tem números de K pequenininhos, igual esse carinha aqui, significa que você tem pouco produto e muito reagente. Então, voltando na mesma pergunta da ideia do outro exemplo que eu dei ali, ó. Se você tiver essa equação E em equilíbrio químico, com o valor de constante 1,7 vezes 10 a menos 10, você diria para mim que vai formar pouco ou muito íon prata? Íon prata é o Ag aqui, ó. E aí? Constante pequena, pouco produto. Então, vai formar poucos íons prata. A maioria das minhas partículas vai ficar aqui do lado de cá, ó, como reagente. Então, vai formar muito cloreto de prata e poucos íons de prata separados, porque a constante é muito pequenininha, tá? Então, para fechar, constante alta, muito produto. Constante alta, muito produto. Constante baixa, muito reagente. Produto não rende muito não, tá bom? É assim que a gente analisa a constante também. Pode ser que apareça algum tipo de exercício assim, lá no Enem, nos vestibulares, etc. Tá bom? E é para isso que a gente usa a constante, é assim que pode aparecer, ok? Então, respondam aí logo abaixo do vídeo quanto que vai dar então a constante dessa reaçãozinha com esses valores: 16 de N2O4 e 8
de NO2, substituindo na expressãozinha onde a gente põe esse elevado a 2, dividido por quem está antes da seta, que é elevado a 1 mesmo, tá bom? Então, bons estudos, aí já a gente fala do próximo tema para fechar nesse nosso último roteiro, tá bom?